Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Como que vocês estão? Estão tudo bem com todo mundo aí? Estão conseguindo estudar? Estão com dúvidas? Estão com dificuldades? Fala com a gente para a gente ouvir vocês, tá? A gente precisa muito ouvir vocês, saber como que vocês estão, tá? E seguinte, começando a falar sobre a nossa atividade, a nossa aula dessa semana. Nessa semana, o que eu preparei para vocês, né? Eu vou finalmente terminar o assunto de potencial elétrico, né? Que o Eduardo começou 2 semanas atrás. Eu dei continuidade na semana passada e agora eu vou finalizar. Assim que eu finalizar isso, eu começo uma introdução sobre eletrodinâmica, né? Que é aquela parte do estudo de eletromagnetismo que fala sobre os circuitos elétricos e que muita gente tem medo de circuito elétrico, acha que é um negócio de outro mundo, mas não precisem ficar assustados, tá? A gente vai dar um jeito nisso aí. Aí aqui é o seguinte, gente. Para a gente começar a falar dessa parte do circuito, eu preciso falar de uma coisa que a gente vai ver nessa aula aqui, né? Que é um dos temas que a gente precisa para entrar em circuitos elétricos. Nada muito complexo, tá? Uma coisa bem suave, só para a gente finalizar. Então, vejam com calma que vai dar tudo certo, tá? Levando em conta que esse assunto ele é complicado, tá? Ele é complexo, então se vocês estiverem perdidos, não se sintam desesperados porque ele é um pouco complexo, então vocês vão precisar ler com um pouquinho de calma. Então, olha só, eu quero ver aqui como que a variação do potencial elétrico acontece em cima de uma linha de força, né? Lembra lá que a gente viu umas semanas atrás sobre as linhas de campo, linhas de força do campo elétrico, né? Então, essas linhas que a gente está falando agora, são aquelas linhas imaginárias que a gente imagina ao redor de uma carga, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma carga Q. Essa carga aqui ela é uma carga pontiforme, ela tá fixa e ela é positiva, tá? É essa carga aqui, que é essa bolota amarela. E eu estou imaginando uma linha de força para essa carga, né? Já que essa carga ela é positiva, né? As linhas de força, né? A convenção que a gente tem é que as linhas de força estão saindo dessa carga. Por isso que a gente está tendo essa seta aí, ó, saindo da carga, tá no sentido de que saiu da carga aqui. E eu vou pegar 3 pontos em cima dessa linha de força: ponto A, ponto B e o ponto C. Se eu for pensar desses 3 pontos aí, eu quiser calcular o potencial elétrico gerado por essa carga aqui, nesses 3 pontos A, B e C, como é que eu posso calcular isso? Eu posso calcular usando a expressão do potencial elétrico, né? O potencial elétrico, vezão maiúsculo aqui, é igual a K0, constante eletrostática no vácuo, vezes a carga Q dividido pela distância da carga até o ponto em questão, né? Então, quando eu olho para cá, eu tenho a distância dA, que é a distância da carga até o ponto A, eu tenho o dB e tenho o dC. Olhando para cá, eu vejo que a distância dA ela é menor do que a distância dB, que é menor do que a distância dC. Isso conclui para mim que o quê? Que o potencial da carga A ele é maior do que o potencial, perdão, da carga A não, do potencial que a carga Q gera no ponto A, ele é maior do que o potencial no ponto B, que é maior do que o potencial no ponto C, né? Pensa só, se eu começar a aumentar esse D aqui, esse D ele é o denominador da minha razão aqui, dessa minha fração. Se eu aumento o denominador, essa minha fração ela diminui de valor. Então, conforme esse cara aqui vai aumentando, essa expressão aqui ela vai diminuindo de valor. Então, essa multiplicação K0 vezes o resultado disso aqui começa a diminuir. Então, conforme eu me afasto da carga, né, eu estou diminuindo o meu potencial. Isso me leva a concluir o seguinte: quando eu percorro uma linha de força, essa linha imaginária aqui, quando eu percorro essa linha de força no sentido da linha, né, o sentido aqui é da esquerda para a direita. Quando eu percorro nesse sentido, a gente vai encontrar sempre potenciais menores. Então, a variação de um potencial elétrico, né, ao longo de uma linha de força é dada da seguinte forma: conforme a gente segue ao longo do sentido dessa linha de força, o nosso potencial vai diminuindo, ele vai sendo cada vez menor. Agora eu pergunto para vocês o seguinte: se eu olhar isso aqui para uma carga negativa, né? A gente está usando um exemplo de carga negativa. Perdão, a gente usou um exemplo aqui de carga positiva. Na carga negativa, a gente vai ter a mesma situação, só que tem um detalhezinho que vai mudar aqui. Carga negativa vai ser o seguinte: estou usando o mesmo exemplo, né? Carga Q, só que negativa, linhas de campo e esses 3 pontos, A, B e C.
Vou usar a mesma expressão para calcular isso. E o que eu vejo aqui? Eu vejo que a distância DA ela é maior do que a distância DB, que é maior do que a distância DC. Mas aí eu concluo que o potencial A é maior que o potencial B, que é maior que o potencial em C. Por quê? Esse cara aqui, esse Qzão aqui, ele é negativo, né? Se ele é negativo e eu aumentar esse denominador aqui, quando eu aumento esse meu denominador, essa conta aqui, nessa razão, ela fica menor. E como é negativo, quanto menos negativo for o meu valor, né? Quanto menos negativo for a minha conta, significa, perdão, quanto menor for essa razão aqui, mais próximo de zero eu vou ficar. A minha conta vai dar mais próximo de zero. Beleza que eu vou estar no eixo negativo, né? Eu vou estar nos números negativos. Mas se o número negativo for um número negativo pequeno, isso significa que eu estou próximo do zero. E cara, quando esse cara aqui começar a aumentar, né? Perdão, quando esse cara começar a diminuir, que no caso aqui é eu seguindo ao longo de A para C, né? Quando esse cara aqui ele diminuir, essa razão vai ser maior. E como esse Q é negativo, essa razão vai dar um número negativo muito grande. Perdão, número negativo muito grande fica meio esquisito. Vai dar um número que é mais negativo. Então, se o número é mais negativo, significa que ele está mais longe do zero. Se ele está mais longe do zero, significa que ele é menor ainda. Então, o mesmo raciocínio que eu tive lá, a mesma conclusão que eu tive para a carga positiva, eu tenho aqui para a carga negativa. Só que eu tenho que olhar com um pouquinho mais de cuidado, porque né, quando a gente trabalha com os números negativos, a gente tem que ter um cuidadinho maior para não se enrolar nos conceitos. Então, a mesma coisa que eu concluí lá, acontece aqui. Quando eu percorro uma linha de força no seu sentido, a gente encontra potenciais cada vez menores. Então, para a carga positiva, a gente seguindo no sentido da linha de força, quanto mais longe, menor o potencial. Para a carga negativa, a mesma coisa acontece. Só que no caso aqui vai ser quanto mais próximo da carga, né? Carga positiva, quanto mais longe da carga, menor o potencial. Carga negativa, quanto mais próximo da carga, menor o potencial. E por aí vai. Beleza? E é assim que o potencial elétrico ele varia ao longo de uma linha de força. Agora, vamos voltar para a diferença de potencial, né? Dito isso aqui, né, que a gente viu que o potencial variava, a gente tinha que finalizar agora falando sobre a diferença de potencial num campo elétrico uniforme, né? O Eduardo falou para vocês sobre o campo elétrico uniforme, né, que é um campo que não importa o ponto onde você esteja nesse campo, ele vai ter sempre a mesma intensidade, ele vai ter sempre o mesmo sentido, ele vai ter sempre a mesma direção, né? Ele não vai mudar, indiferente do ponto que você esteja. Então aqui eu vou imaginar o seguinte, eu vou imaginar o campo elétrico entre duas barras, né? Duas placas paralelas, essas placas estão eletrizadas com cargas iguais e de igual intensidade, né? E sinais trocados. Então eu tenho aqui a barra A e a barra B. A barra A é positiva, a barra B é negativa. E a gente viu lá, né, que o campo elétrico ele vai do positivo para o negativo. Então tá aqui o meu campo elétrico. Essas aqui são as linhas do meu campo elétrico. Isso aqui significa o quê? Que essas linhas paralelas significa que o meu campo elétrico aqui dentro ele está sendo constante, tá? Ele é uniforme. E aqui eu tenho a distância D entre essas duas placas. Quando eu ponho ali dentro, né, uma carga de prova, né, uma carga de prova Qzinha, ela vai estar dentro de um campo elétrico, né? Como ela é uma carga, ela vai sofrer uma ação desse campo elétrico. No caso aqui eu estou colocando uma carga positiva, então a força elétrica que essa carga vai sofrer, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Enfim, a gente viu na aula passada que o trabalho realizado para mover uma carga de A até B era igual o produto da carga, que eu estou colocando lá dentro, vezes a subtração entre os potenciais, que é potencial do A menos o potencial do B. Tá? Isso aqui a gente viu na aula passada. A gente viu também que esse VA menos VB é a diferença de potencial entre A e B. Vou guardar essa expressão por enquanto aqui. Quando a gente pula lá na expressão do trabalho, expressão geral do trabalho, que a gente vê lá em Física 1, a gente viu lá quando a gente estava falando de energia mecânica, trabalho e por aí vai, a gente viu que o trabalho de A até B, né, o trabalho de um ponto até outro, é igual a força vezes a distância que você está aplicando essa força, né, a distância de A até B aqui no caso. Como aqui dentro, né, nessa situação, a força que está atuando é a força elétrica, basta eu pegar esse F aqui
e substituir pela força elétrica, né? A força elétrica a gente viu lá no comecinho, que a força elétrica é dada pelo produto da carga de prova vezes o campo elétrico. Então eu pego esse cara aqui e jogo aqui dentro dessa minha expressão. Quando eu jogar ele aqui dentro, o que eu vou ter? Eu vou ter que o trabalho de A até B, né? O trabalho para levar essa carga de A até B é igual ao valor dessa carga vezes esse campo elétrico vezes essa distância. Aqui eu tenho duas equações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas equações e vou igualar uma a outra, né? Vou dizer que uma é igual a outra, já que isso aqui é o trabalho de A até B, e isso aqui também é o trabalho de A até B, então eu vou igualar essas duas e vou ver o que vai acontecer. Então quando eu igualo essas duas, o que eu tenho? Q que multiplica VA menos VB é igual a Q que multiplica o campo elétrico vezes a distância. Esse Qzinho aqui é o mesmo, né? Porque a gente está falando da mesma carga de prova, então esse cara pode cortar fora, corto ele fora. Eu sei que VA menos VB é a diferença de potencial entre A e B, né? A gente representava a diferença de potencial com o U maiúsculo. Então, U maiúsculo de A até B é igual a E vezes DA, DAB. E isso conclui o que para mim? Pra gente, né? Que a diferença de potencial entre dois pontos, A e B, ela é dada pelo campo elétrico entre esses dois pontos, né? O campo elétrico está atuando ali na região, vezes a distância entre esses dois pontos. Com essa expressão, né, a gente consegue calcular a DDP entre dois pontos qualquer de um campo elétrico uniforme. Beleza? E essa diferença de potencial, né, a gente viu que ela que é a responsável por dar a energia necessária para que as cargas se movimentem, né? Porque eu vou ter carga aqui e essa carga vai ser movimentada de um ponto até outro. Eu que vou dar essa variável, essa grandeza, que é responsável por dar energia suficiente para que as cargas entrem em movimento num circuito elétrico, por exemplo. Então a gente precisava falar disso para conseguir falar do circuito elétrico, porque não adianta nada a gente chegar em circuito elétrico e começar a falar diferença de potencial faz isso com a carga, não sei o que, sei lá, e vocês não sabem o que é a diferença de potencial e nem por que a carga consegue se mexer por conta dela. Então quando vocês olham isso aqui e estudam isso aqui, lerem sobre isso aqui, vocês vão entender de que maneira que a gente consegue pegar uma carga e botar essa carga para se movimentar dentro de um circuito elétrico. Beleza? Essa é a expressão que a gente usa para calcular essa diferença de potencial. Aí agora eu vou fazer um corte aqui e vou iniciar a introdução da eletrodinâmica na segunda parte da nossa aula.